Seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia em Salmo 51, do versículo 10 ao 12, que nos diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Bom, aqui o salmista Davi, ele faz uma confissão, ele faz uma oração de arrependimento ao Senhor pelo pecado que ele havia cometido com Betseba. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, pela sua sinceridade, pela sua retidão, pela sua bondade, mas mesmo ele tendo essas qualidades, ele pecou, porque ele era ser humano. E a natureza dele era pecar. No momento em que ele caiu em si e reconheceu o erro que ele tinha feito, ele confessou ao Senhor. O Davi reconheceu que, cometendo aquele pecado e não confessando aquele pecado, ele estava tendo as atitudes de um velho homem, um homem que não tinha nascido para Deus, um homem que não tinha deixado para trás a sua natureza pecaminosa, porque o pecado, ele vem de muitas formas para nos afastar da presença de Deus. E quando a gente está no ato do pecado, por um segundo, o nosso velho homem, a nossa natureza, ela entra em ação. Mas como a gente é salvo pela graça e pelo sangue de Jesus, a gente reconhece e cai em si. E aí o inimigo, ele ajuda a gente a fazer o pecado, ele incentiva a gente a pecar, ele abre as portas para que a gente peque, mas depois ele nos envergonha com aquele pecado. Ele mancha nossas vestes, a gente se envergonha. E por isso que o ato de confessar e de pedir perdão, ele precisa prevalecer mais do que o pecado. Ele precisa prevalecer mais do que a vergonha, ele precisa prevalecer mais do que o orgulho. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele não se agrada com o pecado. E aí a nossa consciência pesa e a gente fica naquele meio termo, confessar ou não confessar, contar para Deus ou continuar com o pecado. Este pecado está me matando, mas será que eu devo contar? Será que Deus vai me perdoar? A gente fica nessa linha de pensamento. Davi, ele reconheceu que ele tinha que confessar. Ele reconheceu que o Espírito Santo que habitava nele não ia se agradar de conviver com aquele pecado. Sabe, quando a gente se torna uma nova pessoa, quando a gente morre para o mundo e nasce para Cristo, a gente aprende muitas coisas sobre Jesus e uma delas é o perdão. Porque todo mundo que quer nascer de novo, que quer Jesus, que quer começar de novo, essa pessoa está buscando uma solução de vida, está buscando perdão, está buscando a paz interior. E quando a gente se liberta do pecado, do medo, das mentiras, do nosso velho eu, aí a gente começa uma nova jornada na presença do Senhor, a gente aprende isso de Jesus. A gente aprende que caminhar com Jesus não significa que a gente vai deixar de pecar, que a gente vai se tornar uma pessoa perfeita, que os nossos caminhos serão retos até o fim. Não, a gente entende que caminhar com Jesus significa que a gente vai sim errar, que a gente vai sim fraquejar, que a gente vai sim tropeçar, mas que Jesus estará lá para nos levantar. A grande diferença entre o mundo e Jesus é que quando a gente erra, a gente tropeça e a gente cai, o mundo ele nos acusa, ele nos deixa no chão, o mundo ele joga sobre nós o peso do pecado até o fim, não nos dando chance de arrependimento. Mas Jesus, ele nos levanta, ele nos mostra que os pecados são jogados no mar do esquecimento, porque é como diz também lá em Lamentações, no capítulo 3 e no versículo 22, misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã e grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, elas são o motivo da gente não ser consumido pelos nossos pecados, porque o Senhor é misericordioso. O mundo, ele nos ensina a conviver e a lidar com o nosso erro, e ele nos ensina que a gente nunca vai se livrar daquele erro, ele sempre estará na nossa história, mas a gente pode aprender a lidar com ele e conviver com ele. Mas com Jesus não é assim. Com Jesus o nosso erro não fica marcado. Com Jesus a gente não aprende a lidar com o erro. Com Jesus a gente se livra do erro, a gente se livra da culpa. Com Jesus o erro é apagado, ele é lançado no mar do esquecimento para nunca mais voltar.
Com Jesus a gente tem segunda chance. E com Jesus a gente reconhece que a gente é pecador, que a gente não é merecedor da sua graça. O recomeço ele tem que começar de dentro para fora. A confissão ela tem que vir de dentro para fora. A gente precisa jogar para fora tudo aquilo que está desagradando a Deus. A gente precisa jogar para fora tudo aquilo que está nos afastando da presença de Deus e confessar os nossos pecados, para que o Espírito Santo ele não se retire de nós, para que o nosso pecado seja lançado no mar do esquecimento e o Espírito Santo venha prevalecer dentro da nossa alma. O pecado ele pode ser até prazeroso, ele pode ser até bom aos nossos olhos por um segundo, mas quando a gente cai em si, a gente vê que o pecado ele só mancha nossas vestes, que o pecado ele só traz coisas ruins para a nossa vida espiritual e que o pecado só nos afasta de Deus. Lá no versículo 17 do Salmo 51, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Davi reconheceu que o sacrifício mais puro que ele poderia fazer para que Deus perdoasse o seu pecado era se entregar de coração, era pedir perdão de coração. Porque o Senhor ele não resiste a um coração quebrantado, ele não resiste a um coração arrependido, ele não resiste a um coração, a uma lágrima sincera. E aí o Espírito Santo ele colhe as nossas lágrimas, ele colhe o nosso arrependimento e ele envia ao Senhor. E o Senhor ele nos livra do pecado, ele nos livra da culpa. E o pecado ele não consegue permanecer onde o Espírito Santo habita. Por isso que nós cristãos permanecemos tão fortes, mesmo depois de pecar. A gente consegue reconhecer isso porque o Espírito Santo ele habita dentro de nós. O Espírito Santo ele mora dentro de nós. E onde o Espírito Santo habita não tem como ficar sujeira, não tem como ficar algo encoberto, não tem como ficar algo que não agrada ao Senhor. E aí Davi ele vem e também completa e diz pra gente: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Porque ele sabia que se ele continuasse naquele pecado, o Espírito Santo se retiraria dele. Ele sabia que se ele continuasse naquele pecado encoberto e acreditando que ele estava certo e que ele não deveria confessar aquilo que ele tinha feito, ele estaria afastado da presença do Senhor. Então a nossa oração hoje, o nosso pedido hoje, a nossa confissão hoje deve ser: Senhor, não retire de mim o teu Espírito, não retire de mim a tua graça, Senhor, porque eu sei que eu sou pecador, que eu sou falho e que eu não mereço em nem um segundo o teu amor, mas eu venho aqui confessar e pedir que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque na tua palavra diz que as suas misericórdias elas se renovam a cada manhã, Senhor. Então venha e traga a sua graça para minha vida, para tirar de mim o peso do pecado, porque a confissão e o arrependimento e a sinceridade sempre me levarão para mais perto de ti, Senhor. Então que o pecado não venha me afastar de ti, que o pecado não venha me jogar no mar da podridão, no mar da escuridão, que o pecado, Senhor, não venha manchar as minhas vestes perante ti, que antes eu venha confessar, que antes eu venha reconhecer e me entregar para ti, porque a tarefa mais difícil é a gente reconhecer que pecou. O Senhor estará de braços abertos para te perdoar. Te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.